Bom, hoje eu quero começar esse projeto pessoal aqui, em formato de vídeo, né? Começando um pouquinho com a apresentação e mostrando um pouquinho dos elementos que eu trago para o meu trabalho. E nesse vídeo aqui, começando de um assunto que quem trabalha com isso gosta bastante, que são equipamentos, né? E sendo mais específico ainda, são as lentes. Eu já quero começar aqui falando que nenhum desses vídeos vai ser, sinceramente, um review. Vai ser mais uma primeiras impressões e realmente a impressão que eu tenho trazendo esses equipamentos para o trabalho. Afinal, eles são ferramentas, né? E cada um tem o seu propósito. Mas fora isso, não vai ser nada muito técnico, vai ser basicamente a minha primeira impressão tirando da caixa e fazendo uso deles. O episódio de hoje eu quero começar com essa belezinha aqui, que é a Viltrox, a 13mm 1.4 da Viltrox, da série intermediária, né? A série contemporânea, se eu não me engano é esse o nome. E contextualizando um pouquinho da minha compra dessa lente aqui, não tem nenhum mês que eu tô com ela, então realmente não é um review. Eu acredito que sem um uso contínuo e basicamente uns 6 meses usando equipamento, não dá para ter uma revisão sincera, né? Mas essa é uma lente aqui que eu comprei exclusivamente para backup e numa situação específica. Eu estava em busca de uma lente um pouco mais versátil e a primeira opção que eu tinha no momento era a 1770-28 da Tamron, que eu, spoiler já falando do próximo episódio, já tinha comprado essa lente aí e tive algumas dores de cabeça que eu vou contar um pouco mais pra frente. Essa lente aqui eu comprei exclusivamente para ter uma opção um pouco mais aberta. A lente que está me gravando, que é a 27mm, ela tem um campo de visão um pouco mais estreito. Fazendo a conversão lá para o full frame é mais ou menos uns 40mm. Então, para trabalho, para retrato, é uma maravilha. Mas para eventos e mais específico aniversário infantil, que eu estou trabalhando mais no momento, não era uma ótima opção para única lente. Então eu precisava de uma zoom. Essa lente aqui, a 13, eu fiz a compra dela já imaginando que não ia substituir uma lente zoom. Mas que foi uma lente que me surpreendeu bastante por muita coisa. Falando um pouquinho da construção que ela tem e realmente da experiência de unboxing dela. Essa daqui é uma lente que eu comprei de segunda mão. Na verdade, todos os meus equipamentos, com exceção de que precisam de bateria, eu compro mesmo de segunda mão por ser um pouco menos custoso. O custo-benefício é um pouco maior. Mas mesmo assim, a experiência de unboxing dela é muito boa. Ela é uma caixa que, quando você abre ela, ela vem toda bem embalada. Ela realmente não se mexe dentro da caixa. Vem com o pacote completo dela, o parasol, um pouchzinho, deixa eu mostrar ele aqui. Que é esse pouchzinho aqui, ó, para guardar ela, que cabe certinho ela mesmo com o parasol, e que isso daqui para colocar dentro de uma mochila é muito bom, porque sempre tem alguma coisa que estava solta e que acaba raspando nos elementos, no corpo mesmo, e não deixa um acabamento muito bom. Então isso aqui é muito bem-vindo. E todas as lentes que eu comprei da Viltrox sempre vieram com esse pacote aqui, da lente mais barata que eu já tive sempre veio. Então, parabéns para a marca pela experiência. Falando um pouquinho da construção dessa lente aqui, a primeira impressão que eu tive foi que ela é muito robusta, ela é muito bem construída, nada aqui dentro, aproximado do microfone, nada aqui dentro se mexe e toda a construção dela é em metal, com exceção, claro, de alguns elementos aqui, que vai ser o anel aqui do elemento traseiro, com a conexão da baioneta. A baioneta mesmo é em metal. Ela tem essa conexão USB aqui, que é para fazer a atualização de firmware dela. Mas todo o corpo é metálico. A Viltrox não fala que tipo de metal que usa, mas é um equipamento que, nossa, eu nunca cheguei a bater, nunca cheguei a experimentar essa parte aí de durabilidade, mas eu imagino que vai durar bastante sim e que não vai marcar com tanta facilidade. Os anéis dela são feitos de plástico, né? Para dar uma boa deslizada. É um anel bem grande, cabe basicamente 2 dedos aqui para fazer o giro do anel de foco, né?
E aqui embaixo tem um outro anel que é da conexão da abertura. Então aqui eu consigo fazer a abertura completa dela, da abertura máxima até a mínima. Ou eu posso também deixar na opção de automático e fazer a abertura pela câmera mesmo. Mas geralmente eu sempre deixo todo travado na câmera e vou mexendo só no anel de abertura que fica um pouco mais simples. Bom, tirando um pouco dessa parte da construção, trabalhos que eu fiz com ela foram poucos, não foram muitos mesmo, porque eu fiz a compra dela no começo desse mês. Chegou, na verdade, no começo desse mês, em junho, e a gente tá no dia 25, então não tem 30 dias que eu tô trabalhando com ela, então realmente não é um review. Mas as impressões que eu tive dela foi que, para vídeo, é uma ótima pedida. Por ela ser bem aberta, mesmo que eu faça o crop dentro da câmera, para fazer aquela estabilização, ainda fica muito amplo. E justamente foi por isso que eu acabei comprando ela, não pelo vídeo, mas pela opção mais aberta, pensando exclusivamente também no valor dela. É uma lente que aqui no Brasil ela é praticada por mais ou menos uns 2.500 reais. Lá fora ela é bem mais barata. Ela custa mais ou menos uns 1.500, uns US$ 250, alguma coisa nessa faixa. Então ela é bem intermediária, bem barata, na verdade, pelo que ela oferece. Cara, inclusive falando da abertura dela, do 1.4, isso daqui, num ambiente escuro, é uma boa pedida. Já falando de flash, raramente eu usava ele por conta dessa abertura grande. Mesmo já sofrendo um pouquinho do fator de corte do APS-C, ela fica como se fosse um F2 no full frame, então ainda é uma opção muito bacana. Falando um pouquinho da fotografia com ela, é um campo de visão, é uma milimetragem que eu não tô tão acostumado a trabalhar. Abaixo, na verdade, do 24 mm tende a dar uma boa distorcida nas laterais. Foi realmente isso que eu vi na prática com ela distorce bastante. Não dá para colocar aqui alguns elementos, tipo o braço, a perna embaixo, porque vai dar uma esticada e vai ficar um retrato que não vai ser muito, não vai brilhar os olhos. Mas, claro, isso aqui vai exatamente do uso que você faz com ela. A arquitetura deve ser um trabalho muito bom. Não cheguei a fazer esse tipo de trabalho com ela, mas eu imagino que seja ótimo, mesmo numa câmera crop. E já falando nessa parte do fator de corte, ela é uma lente que os 13 fazendo ali a conversão dá mais ou menos uns 20. Então é uma boa pedida para tudo. Limitações dela, eu basicamente não vi nenhuma. Na questão da abertura, nas aberrações que ela tem, eu realmente não noto muito nisso. Eu não pego para ficar olhando aberração cromática. Na verdade, eu até deixo ligada tanto na câmera e no softwares, no Lightroom, por exemplo, a correção dessas aberrações, então realmente não fico olhando muito. Mas a correção dela, ela tem ali um perfil no Lightroom, então dá para trabalhar muito bem, principalmente em RAW com ela. Distorção é mínima, com exceção das bordas. O centro fica muito nítido, na verdade até as bordas, se subir ali para um f2, 2.8, é basicamente ali o extremo da nitidez que eu notei com ela. Acima disso, é chover no molhado. Não tem tanta necessidade. Abaixo disso, ela deixa um pouquinho mais soft, a pele, por exemplo. Mas também nada que você vai perder alguma foto. E já falando nessa parte aqui do F maior dela, do 1.4, eu não tive nenhum problema com ela de foco. Nenhum problema mesmo. Em foto, em vídeo, na captação da câmera, com foco no olho, ela foca 100% perfeito. Como ela é muito aberta, vai ter ocasiões que ela acha mais o rosto do que os olhos, porque fica muito pequena. Mas mesmo assim, ela sempre deixa bem cravado. Não tenho ideia se todas da linha dela contemporânea, que é a 23, a 33 e a 56, ela tem um problemazinho de foco que fica caçando. Eu não tive isso, mas eu imagino que seja porque eu já tinha feito a atualização dela antes de fazer o uso. Esse USB aqui, inclusive, é exatamente para isso. É para colocar no computador e já fazer a atualização dela. Tem uma atualização bem recente dela que eu acabei colocando. É um processo bem fácil. Esse USB aqui eu nunca tinha visto em alguma outra lente que não seja da Viltrox. Aí eu tenho que falar também que ela é um projeto que é feito exclusivamente para as câmeras
um pouco mais atuais, né, que são as mirrorless. Não dá para fazer a conexão dela numa câmera um pouco mais antiga, nas DSLR, pelo fator daqui do foco. Mesmo com algum adaptador, ela não vai focar direito. Eu uso ela na Sony, mas eu sei também que ela tem para versões da Fuji, da Nikon. E atualmente, como eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, por enquanto não tem nenhuma opção para Canon dessa linha aqui. Falando um pouquinho das cores dela. Esse vídeo, já tocando nesse assunto, eu estou fazendo a gravação com outra lente da Viltrox, que é a 27mm 1.2 da linha Pro, a linha um pouco mais acima desse modelo aqui. Na verdade, quase o dobro do preço. E eu estou gravando em log também. Esse vídeo aqui, como os outros, eu não vou fazer nenhuma correção de cores, exclusivamente para já fazer a comparação de cores desses dois modelos. Eu imaginei que, por ser da mesma marca, ela ia me entregar basicamente a mesma cor, um pouco mais neutra. E na prática, o que eu descobri foi que essa 13 aqui, ela puxa muito para cor um pouco mais fria. E essa eu descobri que puxa mais para o tom mais quente. E fazer o uso dessas duas no mesmo trabalho em vídeo e mesmo em foto, em RAW, é um pouquinho complicado. Tem que fazer ali a questão do balanço de branco. O balanço de branco desses três vídeos eu vou deixar em Kelvin 4000, sem a correção de nenhuma cor, então ela tá mais neutro. E a correção do log eu vou fazer só a conversão para o REC. Eu não vou colocar nenhuma outra cor, não vou mexer no balanço de branco, para justamente vocês verem essa diferença. Fora isso, é uma boa pedida. O que eu notei é que nesse encaixe aqui para os filtros também é metal e tem que ter um pouquinho de cuidado porque na queda ou em bater em algum ponto, o metal ele sempre tende a dar uma entortada. Então, os filtros aqui é capaz de não encaixar se acabar entortando. Então, o ideal é mesmo usar o parasol que vem nela, que inclusive já falando do parasol também, esse foi o ponto que eu mais me surpreendi nessa lente, porque ele é metal. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente, da lente mais cara que eu já tive, da 2470 ali, da série L, sempre era em plástico. E ver um acabamento desse daqui numa lente que custa menos de 3 mil reais é uma surpresa bem agradável. Enfim, essa aqui foi a minha revisão sincera dessa lente da 13mm 1.4 da Viltrox. E no próximo vídeo eu vou falar daquela que me deu a maior dor de cabeça, que é essa belezinha aqui, a 1770 da Tamron.